Pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem. Nessa aula aqui, nós vamos falar sobre fenômenos ondulatórios. Como eu já disse para vocês, a ondulatória é a parte que mais cai de física no Enem, e fenômenos ondulatórios é a parte da parte que mais cai, certo? Então, fenômenos ondulatórios eles merecem uma boa atenção aí, certo? Vou falar dos principais e falar uns pontos chaves. No Enem, geralmente cai como? Cai um fenômeno físico, em geral. O enunciado, ou um gráfico, alguma coisa, dá algumas características desse fenômeno, e a gente tem que caracterizar esse fenômeno, certo? A partir das informações do enunciado, a gente tem que identificar o fenômeno ondulatório que está ocorrendo. Então, vou mostrar para vocês aqui principais características, propriedades e até mesmo equações de cada fenômeno ondulatório. Bora lá? Pessoal, a gente começa com a reflexão. Então, reflexão. O que precisa prestar atenção aqui na reflexão? Pessoal, reflexão vai ser. Então, vamos lá, reflexão. Reflexão. Vai ser o quê? É o bate e volta. Eu explico. Bate e volta. Aonde tem o bate e volta? Tá aqui, ó. Vem a minha onda, que a gente chama aqui de raio incidente. Incidente. Aqui o A é o incidente. Vem, bate numa superfície que eu chamo de superfície de separação, vem e volta para o meio de propagação, de início. Então, vejam, aqui eu tenho um meio de propagação 1, certo? E aqui, por exemplo, nessa quase uma esfera aqui, seria o meu meio de propagação 2. Vejam que a onda não penetra o meio de propagação 2. Ela fica no meio de propagação 1. Então, não há mudança no meio de propagação. Então, não muda, pessoal, não muda. Certo. Outra propriedade, pessoal, vejam, perpendicularmente à minha superfície de separação, eu vou puxar aqui um eixo de referência, que é a normal, certo? A normal. Então, a normal, veja aqui, ela forma 90 graus com a minha superfície de separação. Pessoal, esse ângulo aqui, que é o ângulo de incidência, e esse ângulo aqui, que é o ângulo de reflexão, eles são iguais. Essa é a segunda lei da reflexão. Não vou falar a primeira, fala o quê? Que os raios, a normal e tudo aqui, eles estão no mesmo plano. A gente fala que são coplanares, só que isso aí cai muito pouco em vestibular muito mais que pega umas coisinhas. No Enem é muito difícil cair isso, certo? Então, da segunda lei de refração, eu sei o quê? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Extremamente importante isso aqui, pessoal. Certo? Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Eles são iguais. Você pode notar assim. Certo? Então, a reflexão, pessoal, bate e volta. Pessoal, outra coisa extremamente importante na reflexão. Velocidade de propagação, comprimento de onda e frequência não se alteram. Então, a minha onda vem, a minha onda que fosse no raio A aqui, vem, bate na superfície de separação, volta com a mesma inclinação em relação ao normal, para esse meio de propagação, e nem a velocidade, nem o comprimento de onda e nem a frequência vão se alterar. Beleza? Aplicação da reflexão. Espelho. Nós estamos vivendo momentos um pouco angustiantes e nada legal, nada legais. Mas, por exemplo, quando a gente vai para ir para o cursinho, por exemplo, você ia lá na frente do espelho, se arrumava, dava uma olhada. Então, pessoal, o que acontece? Vem a luz, geralmente, vamos botar aqui ao dia. Vem a luz do sol, bate em você, no caso aqui o gato. Essa luz vem e bate no espelho, e do espelho ela é refletida. Então, isso aqui, pessoal, vejam que o espelho, então, aqui no caso é um espelho plano. Então, no caso aqui é um espelho plano. É um exemplo de reflexão, certo? Vem a luz do sol ou da lâmpada, bate em você, reflete em você também, bate no espelho e reflete. Então, você vê aqui a reflexão, certo? A gente vai estudar um pouquinho melhor espelhos em ótica, mas também é um exemplo. Exemplo também, a reflexão em superfícies de lagos, de rios, tipo de coisa. Então, aqui eu tenho
uma cadeia de montanhas com a florestinha aqui, com uma vegetação, e as pedras também, vejam, ó. Vejo que a vegetação aqui, e o relevo também, ela é refletida na água. Então, o que acontece? Vem a luz do sol, bate aqui, reflete no objeto, vem na água, bate na água e reflete também. Então, tenho duas reflexões, certo? Então, o espelho é assim que funciona, a superfície de lago também acaba funcionando como espelho. Então, tudo isso é fenômeno de reflexão. Passemos. Próximo fenômeno. Ah, pessoal, a gente precisa falar sobre reflexão em cordas, extremamente importante. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. A reflexão em cordas. Pessoal, a gente vai ter dois casos para reflexão em cordas. Então, primeiro caso. Pessoal, vejam aqui, ó, reparem aqui, ó. Eu tenho vou chamar de ponta, não de extremidade, ponta fixa. Então, eu vou lá e amarro a minha corda num ponto. Vou lá e amarrei, aqui tá fixo. Fui lá e amarrei. O que acontece nesse caso? Pessoal, eu fui lá, criei aqui a vibração, começou a se propagar o pulso na corda. Ó, tem um pulso aqui, ó. Quando esse pulso bater aqui, ele bater aqui também é considerado como uma superfície de separação, pessoal. Aqui também é uma superfície de separação, porque é onde vai ocorrer a reflexão. Vejam que o meu pulso, ele volta, então ele é refletido. Ele estava vindo para cá, da esquerda para a direita. Ele bate na superfície de separação, pode ser o muro, e ele volta. Pessoal, vejam que ele volta aqui, ó, onde estava meu pulso? Estava para cima. Tinha uma crista. Só que agora eu tenho o quê? Um vale. Então, pessoal, quando eu tenho uma ponta fixa, eu tenho uma coisa que chama inversão. Inversão. Certo? Eu tenho uma inversão. Por quê? O meu pulso estava para cima, veio para baixo. Se ele tivesse vindo se propagando para baixo, ele estaria para cima. Então, eu tenho uma inversão de fase. Inversão de fase. Certo? Então, memorizem. Se a ponta da corda é fixa, vai inverter o sentido do pulso. Se está para cima, vira para baixo, está para baixo, vira para cima. E o segundo caso é quando eu tenho, aqui agora não está mais fixo, está solto. Está solto, então ele consegue se movimentar. Então, o segundo caso aqui é ponta solta. Na ponta solta, portanto, eu vou ter o quê? Não tem inversão de fase. Então, não há inversão de fase. Eu explico. Vejam, de novo, fui lá, fiz a vibração, começou a se propagar o meu pulso. Quando ele bateu aqui na superfície de separação de novo, aqui, ele volta. Ele volta. Só que agora, vejam, aqui eu tinha uma crista. Continuo tendo crista aqui. Então, vejam, não há inversão de fase. A fase é mantida. Então, recapitulando o que a gente vê na reflexão em cordas. Se a ponta da corda está presa, fixa, existe a inversão de fase. Se está para cima, vai para baixo, está para baixo, vai para cima. Se a ponta da corda está solta, consegue se movimentar. Se está para cima, volta para cima. E se está para baixo, volta para baixo. E por que reflexão, Nicolas? Então, a reflexão porque, ó, vem, bate aqui e volta. E a reflexão, eu falei para vocês aqui anteriormente, que é o quê? Bate, bate e volta. Então, corda também pode sofrer reflexão, por incrível que pareça, por menos intuitivo que pareça. Então, cordas também podem sofrer reflexão, podem se refletir. Certo, pessoal? Bora lá, continuando. Pessoal, aqui a gente vai falar um pouco sobre a refração. A refração, aonde a gente vê a refração? Pessoal, quando a gente tá com um copo de água, vou mostrar uma foto daqui a pouco, um copo de água, vocês percebem que fica meio estranho a imagem na água, não fica meio estranho? É por causa da refração. O que é refração? Eu explico daqui a pouco. Antes, a gente vai precisar de uma coisa chamada índice de refração, que é N. N é calculado, é definido como sendo a velocidade da luz dividido pela velocidade que a onda se propaga no meio. Portanto, pessoal, esse N sempre é maior que 1. Por quê? A velocidade da luz, que é 3 vezes 10 à oitava, metros por segundo, deixa eu fazer um 8 um pouquinho melhor, deixa eu voltar mais um pouquinho, metros por segundo, é a coisa mais rápida que a gente tem noção. Então, aqui embaixo, pessoal, sempre é menor. Então, uma coisa maior dividido por uma coisa menor é sempre maior que 1. Então, se caso vocês vejam um índice de refração menor que 1, está fisicamente errado. Certo? Sempre menor ou igual a 1. No vácuo é igual a 1. Certo? Maior ou igual a 1. Em meios materiais, sempre é maior que 1. Beleza?
Então, o índice de refração, pessoal, o que ele fala? O que o N está falando para a gente? Ele vai falar, então, fisicamente é o quê? O quanto, ou o quanto, na verdade. Não posso falar. Vou fazer diferente. Ó. Grandeza física, que nota o quanto a velocidade, a velocidade de propagação, de propagação, de propagação se altera no meio. Eu explico por quê. Pessoal, imaginem a luz. A luz se propaga no vácuo a 3 vezes 10 à oitava, tá aqui. O N vai ser a relação disso com a velocidade que a luz vai começar a se propagar no meio que a gente está falando. Tipo, fibra ótica usa isso aqui, fibra ótica usa. Arco-íris usa. Isso aqui, arco-íris é também refração. Então, arco-íris usa. Várias coisas. Miragem usa refração. Quando tá de tarde, no pôr do sol, fica um pouco amarelo, laranja, o céu também é refração. Tudo é refração. Então, pessoal, vejam. Se a velocidade de propagação da luz no meio, por exemplo, aqui tá. Imagina que eu tinha vácuo aqui. Vácuo. Ela veio se propagando, começou a se propagar no meio 2. Então aqui é o meio 1, aqui é o meio 2. Vejam que ela continuaria assim se continuasse no mesmo meio. Só que vejam, eu tenho uma mudança de direção. Eu tenho desvio. Então a velocidade, ela altera. A velocidade altera. Então, se eu tenho um n muito grande, o que quer dizer? Quer dizer que a velocidade no meio 2, aonde a luz está indo, é muito pequena. Porque C, que é a velocidade da luz dividido por V, vai dar uma coisa grande. Então, quer dizer que altera muito a direção da onde essa luz vai começar a se propagar agora. Certo? Então, um N é a relação da velocidade da luz pela velocidade de propagação da luz no próximo. Velocidade é a relação da velocidade da luz no vácuo, C, dividido pela velocidade de propagação da onda em outro meio. Água, concreto, o que seja for. Ar, esse tipo de coisa. Dá pra fazer várias coisas. Vidro, por exemplo, eu uso óculos. Então, estudos sobre oftalmologia precisam estudar o índice de refração das lentes, do material das lentes, certo? Justamente para fazer elas mais finas, esse tipo de coisa, fazer mais leve, tudo isso para ter conforto para o usuário de óculos, certo? Então, esse aí é o N. Onde a gente vai usar o N? Vai usar na refração. Bora lá, refração. Pessoal, bora caracterizar refração. Refração, o que a gente precisa saber? Vai ser o bate, só que agora não é volta. Bate e entra. Olha aqui. A minha luz de novo, ó, normal aqui, pessoal. Normal, superfície de separação, de novo, bonitinho. Só que agora, veja, tá vindo o meu raio P aqui e ele entra agora. Ele não volta. Porque se voltasse, era o quê? Era reflexão. Só que agora ele entra, então é refração. Bate e entra. Geralmente eu tenho desvio. Quando eu não vou ter desvio? Quando esse raio aqui entrar 90 graus aqui com a superfície de separação. Então ela entra aqui sem desvios. Se não entrar 90 graus, vai ter desvio, certo? Bate e entra. O que eu tenho então aqui? Eu tenho uma mudança no meio de propagação. Então, por exemplo, eu poderia estar vindo do ar e entrou na água, certo? Então passou do ar para a água. Por isso que fica estranho quando a gente está vendo, eu boto um lápis no copo com água, você vê, fica tudo estranho. Por quê? Por causa da refração. A luz estava se propagando no ar, daqui a pouco mudou para a água. Então ela sofre mudanças no meio de propagação. Aqui. Beleza? Outra coisa também importante. A frequência, ela fica constante. Lembrem-se, a frequência depende somente da fonte de emissão. Mas, todavia, a velocidade e o comprimento de onda mudam. Mudam. Certo, pessoal? Mudam. Eles mudam. Eles vão mudar de acordo com uma lei chamada Lei de Snell, que eu vou mostrar daqui a pouco. Bora lá, então. Refração. Eu tenho uma interface, superfície de separação. Aqui eu tenho minha normal, certo? Tem minha normal. O meu raio tá vindo, tá batendo na superfície de separação e tá entrando. Eu tenho dois ângulos aqui de novo. Esse ângulo aqui eu posso chamar ele de ângulo de incidência de novo. Veja, pessoal, é sempre em relação à normal. Não vai me notar esse ângulo aqui não, tá? Certo? É sempre em relação à normal. Referência normal. E aqui eu tenho outro ângulo, que é o ângulo
Aqui chamou de θ2, pode chamar de R também, só que não é mais reflexão, é ângulo de refração. De novo, de acordo em relação à normal também, hein? Veja que a normal, ó, isso aqui tudo. Certo? Então, os dois ângulos são notados em relação à normal. Vejam, olha lá o índice de refração. Como teve mudança de meio, a velocidade mudou. V1 é diferente de V2, V2 é diferente de V1. Então, esse meio 1, ele tem um índice de refração dele. E esse meio 2 tem um índice de refração dele. O que é índice de refração? É a velocidade da luz dividido pela velocidade da onda no meio novo, certo? Isso é índice de refração. Então vejam, sabendo disso, como cada meio tem um índice de refração diferente, a velocidade de propagação da onda no meio 1, no meio 2, na refração vão ser diferentes também. Certo, pessoal? Então vejam aí. Como a gente vai fazer matematicamente? Olha lá, exemplos, arco-íris, refração. Olha o lápis, quando a gente bota o lápis no copo. Por que fica estranho, fica meio que deslocado, desviado? Porque é refração. Aqui eu tenho ar e aqui dentro do copo eu tenho água. O índice de refração do ar é diferente do índice de refração da água. Por isso tem aquele desvio ali, fica estranho. Parece que o lápis está quebrado, né? Certo? Então, por isso que fica estranho. Daqui eu falo daqui a pouco daquilo ali. Pessoal, vou ter que usar uma coisa aqui. Pessoal, lei de Snell. Lei de Snell. Extremamente importante. Lei de Snell. A lei de Snell fala o quê? Eu tinha o meu meio 1 e eu tenho aqui, pessoal, vou chamar de θ1, certo? Então, que eu tenho meu 1. Ele fala o quê? Ele fala que se eu pegar o índice de refração do meu meio 1, multiplicar pelo seno do ângulo formado pelo raio incidente com a normal no meio 1, que eu vou chamar de θ1, ele vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo do meio 2. Vejam, onde eu tenho o θ, aqui, ó. Certo? Então, aqui eu tenho o N1, que é o índice de refração do meio 1, vezes o seno desse ângulo aqui, da incidência, que é formado entre o raio e a normal, igual ao N2, que é o do meio 2 aqui, vezes o seno do ângulo, que é formado o quê? Pelo raio refratado, que desce, ele entra. Se não entrasse e voltasse, era reflexão, falando de refração. Com o ângulo também formado do raio refratado com a normal aqui, com a linha normal. Isso aqui é a lei de Snell. A gente geralmente nota a lei de Snell um pouco diferente. O que a gente nota com ela? A gente fala assim, pessoal, eu vou mandar esse N2 para lá, que está multiplicando, dividindo, esse seno de θ1 para o outro lado também. Então fica N1 sobre N2 igual a seno de θ1 sobre seno de θ2. A gente pode notar a lei de Snell assim também. Pessoal, a lei de Snell também tem os complementos, que eu vou falar daqui a pouco. Vou pegar essa imagem, vou botar um pouco para baixo, que eu vou precisar usar ali. Depois eu explico isso aqui do Pink Floyd. Beleza, pessoal, eu vou ter que usar a equação fundamental do ondulatório. Equação fundamental do ondulatório. Pessoal, isso aqui vocês têm que estar careca de saber, hein? Não tem nem jeito. Que é o que? V lambda F. Aplicado para a luz vai ser como? C, que é a velocidade da luz, lambda F. Certo, pessoal? Assim. Beleza, beleza, beleza. Sucesso. Beleza. Pessoal, vejam. Vejam. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Vamos lá aqui, então. Isso. A frequência, eu falei para vocês que a frequência não muda. A frequência não muda. Frequência é constante. Frequência é constante. Então, pessoal, o que vai ter aqui? Deixa eu fazer diferente, pode ser assim. O C, eu falei para vocês lá aqui, o índice de refração é C sobre V. C sobre V. Então, o que eu vou fazer? Esse C aqui, esse C aqui eu posso substituir ele por quê? Por N vezes V, certo? Então, esse C aqui, então C é igual a N vezes V, que é igual ao quê? Lambda vezes F, vezes lambda vezes F. Só que frequência é constante. Frequência é constante. Então, frequência é igual. Vamos dar esse lambda dividido para o outro lado. Então, fica NV lambda. Tudo isso aqui, pessoal, para falar o quê? Tudo isso aqui para falar o quê? Aqui, pessoal, eu vou poder entrar com a lei de Snell com a velocidade e com o comprimento de onda. Só que vejam, aqui vai ser um pouco invertido. Aqui vai ser um pouco invertido. Aqui está N1, aqui vai estar N2. Então, aqui, pessoal, vai ser um pouco diferente. Vai entrar V2 aqui, V2 sobre V1, certo? V2 sobre V1.
igual a comprimento de onda 2 dividido pelo comprimento de onda 1. Vai ser isso aqui, pessoal. Certo? Então, isso aqui é a lei de Snell. A lei de Snell. Está melhor explicado aí no PDF. Então, essa aqui é a lei de Snell completa. Completa, completa, completa. Onde eu vou aplicar isso? Por exemplo, aqui. Pessoal, vamos pegar duas coisas aqui. A cor vermelha, que vocês veem de verde, mas é cor vermelha, e a cor aqui violeta. Vou botar aqui, ó. Deixa eu pegar. Pode ser? Não sei. Por que parou de. Ué, aqui. Deixa eu pegar aqui então. Cor violeta. Pessoal, eu sei que a cor vermelha é a cor que tem a menor frequência das cores visíveis. Então, ela tem uma frequência baixa. E a cor violeta é que tem a maior frequência, então é uma frequência alta. Certo? Pessoal, se tem frequência alta, automaticamente ela vai ter o quê? Se tem frequência baixa, na verdade, ela vai ter o comprimento de onda alto. Comprimento de onda alto. E se tem a alta frequência, ela tem um comprimento de onda baixo. Por quê? Vem daqui, ó. C igual a lambda F, para luz. Certo? Vem lambda F. Pessoal, vamos fazer aqui, então, uma superfície de separação aqui. Aqui é a minha normal. E eu tenho uma luz monocromática incidindo aqui, ó. Uma luz monocromática incidindo aqui. Então, tem uma luz monocromática. Monocromática. Pessoal, eu vou ter. Então, eu quero pegar as duas. A cor vermelha e a cor violeta. Então, vou pegar essa aqui para ser violeta. Eu tenho como pegar uma violeta. Aqui, ó, violeta. Perfeito. A cor vermelha, então, aqui é normal. E a violeta. Pessoal, eu vou ter uma que vai fazer isso aqui. Uma que vai desviar para cá. Vai ter, então, um baita de um desvio. Porque se a luz continuar sem desvio, ela faria isso aqui, ó. E uma outra que eu vou ter um desvio um pouco menor. E vejam, os limites serão a cor vermelha e a cor violeta. Qual vai desviar mais e qual vai desviar menos? Bora fazer uma análise aqui. A cor vermelha. Eu falei para vocês que ela vai ter um alto comprimento de onda. Um alto comprimento de onda. Certo? Então, a cor vermelha tem um alto comprimento de onda. Da lei de Snell, a gente tem o quê? Comprimento de onda 1 sobre comprimento de onda 2, igual ao seno da onde está incidindo, dividido pelo seno da onde está fazendo a refração, certo? Pessoal, eu falei para vocês que a cor vermelha tem um alto comprimento de onda. Então, isso aqui é grande, certo? Por quê? Aqui é monocromática. Então, aqui é o meio 1, aqui é o meio 2. No meio 2, ela vai ter um alto comprimento de onda, a cor vermelha. Um alto comprimento de onda. Então, aqui, pessoal, esse valor aqui, para manter a igualdade, se aqui é grande, aqui também tem que ser grande. Então, eu estou falando aqui que aqui eu tenho um ângulo de incidência e começo a formar aqui o ângulo de refração. Então, pessoal, eu preciso de um seno do ângulo de refração que seja alto. Qual ângulo a gente sabe que tem um seno alto? O seno, olha lá, ângulo, então isso aqui é 90 mais ou menos. Por quê? Seno de 90 é igual a 1. Então, pessoal, como preciso para a cor vermelha que esse seno seja grande, a cor vermelha vai ter um grande ângulo aqui. Então, portanto, a cor que desvia menos, então, desvia menos em relação aqui, só que tem um ângulo grande em relação à normal aqui. Quem que vai ser essa cor aqui? Sim, vai ser a cor vermelha aqui, ó. Vai ser a cor vermelha. Por quê? Explico de novo. De novo, da lei de Snell aqui. Comprimento de onda 1 dividido pelo comprimento de onda 2, igual a seno do ângulo de incidência dividido pelo seno de ângulo de refração. A cor vermelha, ela tem um alto comprimento de onda. Por quê? Ela tem uma frequência baixa. Então, esse ângulo aqui tem que dar alto. Para o seno dar alto, o ângulo tem que ser grande. Então, o ângulo é sempre contado aqui em relação à normal. Então, o ângulo em relação à normal é grande. Então, aqui quem vai ser essa cor? Vai ser a cor vermelha. Então, o que a cor vermelha faz? Ela desvia pouco da trajetória original da luz, só que ela tem um ângulo grande em relação à normal. Ela desvia pouco da trajetória se não tivesse desvio da luz, só que tem um ângulo grande em relação ao normal. E o violeta? A cor violeta é o contrário, ela tem uma alta frequência, portanto, tem um comprimento de onda pequeno. Comprimento de onda pequeno vai ter um seno pequeno. Quanto é seno de zero, aproximadamente? Aproximadamente não. Seno de zero, pessoal, é o quê? Zero. Então, pessoal, o violeta vai ser o que mais desvia, na verdade, em relação à trajetória inicial,
e que tem o menor ângulo de refração aqui. Então, essa cor aqui vai ser o violeta e essa aqui vai ser o vermelho. Recapitulando, vermelho, baixa frequência, alto comprimento de onda. Desvia pouco da trajetória inicial, só que tem um ângulo grande em relação ao normal. Cor violeta, ela vai ter alta frequência, pequeno comprimento de onda. Portanto, ela vai desviar bastante da trajetória original, que era para ser aqui a trajetória original, então a trajetória original. E ela vai ter um ângulo pequenininho em relação ao normal. Onde a gente vê isso? Olha aqui. Onde a gente vê? Aqui, ó. Olha aqui o vermelho. Deixa eu, aqui eu não tenho branco. Aqui pode ser essa cor aqui, ó. Olha aqui o vermelho. Onde está o vermelho? Ó, o violeta, tá para baixo. Por quê? Se eu pegasse, por exemplo, uma normal aqui, pessoal, seria mais ou menos aqui, assim, ó. A normal seria mais ou menos aqui, assim, ó. Certo, pessoal? Vejam, quem desvia, quem tem um ângulo grande em relação ao normal, veja o ângulo que eu tenho do violeta, é pequenininho. Olha o ângulo que eu tenho do vermelho, é grandão, exatamente o que eu tenho aqui, ó. Olha o ânglozão que eu tenho da normal em relação ao vermelho. Olha o ângulozinho que eu tenho do violeta. Certo? E em relação à trajetória original, bora fazer também. Deixa eu apagar aqui. Pegar o branco. Pegar a cor branca. Cor branca aqui, ó. Ó, a trajetória original seria mais ou menos aqui, ó. Seguindo reto essa linha aqui, ó. Essa luz original aqui, ó. Quem está mais desviado? Olha o desvio que tem do vermelho. É pequeno. É grande, mas é mesmo assim é pequeno. Olha do violeta, é muito maior, pessoal. Muito maior o desvio do violeta. Então, o vermelho desvia pouco da trajetória inicial, mas tem um ângulo grande em relação ao normal. O violeta desvia muito da relação da trajetória inicial, mas tem um pequeno ângulo em relação ao normal. Certo? Essa foi o fenômeno de refração. Esse foi, na verdade. E aqui a comparação da reflexão com a refração. Reflexão, bate e volta. Refração, bate e entra. Então, veja, eu tenho na reflexão eu não tenho mudança do meio de propagação. A onda vem do meio 1, bate na superfície de separação e volta para o meio 1. Raio refletido, não entra no meio 2, não entra. Já na refração, sim, vem o raio incidente, ele entra no meio 2, olha aqui. E veja, ele mudou a trajetória dele. Se não tivesse mudado, ele continuaria aqui, ó. Mas veja, eu tenho uma diferença. Lembrando, o ângulo sempre é medido em relação a normal. Certo, pessoal? Bora continuar. A interferência. Pessoal, como o próprio nome já diz, interferência vai ser a interferência de uma onda na outra. O que a gente precisa da interferência? Ondas de mesma natureza, natureza, de frequências no mínimo próximas. Então, preciso da mesma natureza, então tem que ser onda mecânica, onda eletromagnética, e a frequência delas tem que bater. Pessoal, vou ter dois casos de interferência. Primeiro caso, eu vou ter interferência dita construtiva. Construtiva. O que construtiva quer dizer? Quer dizer que eu vou adicionar. Exemplo aqui da figurinha. Então, eu tenho duas ondas. Então, pessoal, vejam, eu tenho duas ondas aqui. Então, de amplitude A e a outra também com amplitude A. Quando eu tenho interferência da onda 1 com a onda 2, eu vou ter uma onda 3. Eu vou ter uma onda 3, resultante. Veja a amplitude dessa onda, é 2A, porque eu somei amplitude da onda 1 com amplitude da onda 2. Por isso que ela é construtiva. Eu somo. Quando eu vou ter a interferência construtiva? Quando eu ter, como posso falar isso? Ondas de mesma fase. O que é isso? Quer dizer? Ondas de mesma fase. Eu explico já. Onda de mesma fase. O que isso quer dizer? Pessoal, vejam. Tá batendo crista com crista. Tá batendo vale com vale. Portanto, nessa crista aqui, eu somo essa crista com essa crista. Nesse vale aqui, eu somo esse vale com esse vale. Nessa crista aqui, eu somo essa crista com essa crista. Nesse vale aqui, somo esse vale com esse vale. Portanto, as ondas, elas coincidem a fase delas. Bate crista com crista, bate vale com vale. Quando eu tenho isso, eu falo que as ondas têm mesma fase. Tendo mesma fase, portanto, eu vou ter interferência construtiva. Eu somo as amplitudes. Pessoal, vejam que não tem mudança em relação à frequência, tá?
A frequência não muda. Em relação à amplitude, sim, elas são somadas. A frequência continua a mesma. E o segundo caso, eu tenho o quê? O contrário. Eu vou ter, então, interferência destrutiva. Destrutiva. Então, eu vou ter o quê? Vou aniquilar, vou retirar, vou subtrair. Beleza? Então, aqui eu vou... como posso falar isso? Subtrair. Subtrair. Quando eu vou ter interferência destrutiva? Quando eu ter inversão, oposição de fases. Oposição de fases. Oposição de fases. Eu explico por quê. Pessoal, vejam. Agora eu tenho a onda 1 e a onda 2 de novo, e a onda 3. A onda 3 nem tem. Por quê? Vamos lá por quê. Quando eu tenho uma crista em uma, eu tenho vale na outra. Então fica, como se fosse somar aqui, ficaria A da crista superior menos o vale da de baixo. Então, A menos A dá zero. Então, aqui eu tenho zero de amplitude. Continuando, aqui eu tenho um vale. Então, aqui eu tenho menos A. E aqui eu tenho aqui uma crista, que é mais A. Menos A mais A dá zero. De novo aqui, tem uma crista. Então, aqui eu tenho mais A. Só que na de baixo, quando eu venho aqui, eu tenho o quê? Menos A, eu tenho um vale. Mais A com menos A dá zero. E assim por diante. Então, pessoal, na destrutiva, eu tenho, numa onda, ora eu tenho uma crista, na outra eu tenho um vale. Aí na que tinha um vale eu vou ter uma crista, na outra eu vou ter um vale. Certo? Então, quando eu tenho uma crista em uma, eu tenho um vale na outra. Eu chamo isso de oposição de fases. Sempre, na de cima, que era construtiva, eu tinha a crista com crista, vale com vale. Na oposição de fases, na destrutiva, eu vou ter crista com vale, vale com crista. Então, eu vou subtrair as amplitudes. Aqui, pessoal, por que deu zero? Por que deu zero? Porque era A menos A. E, por exemplo, se na de cima fosse 2A e a de baixo A, aqui, então, por exemplo, eu teria 2A menos A, daria A. Certo? Nem sempre vai ser aniquilado 100%, dando zero. A amplitude da onda resultante vai ser o somatório das amplitudes. Aqui deu zero porque tinham magnitudes iguais, A menos A. Se fosse 2A menos A onda resultante teria, no caso, amplitude A, certo? Se aqui, por exemplo, fosse 2A, por exemplo, assim, por exemplo. Certo? Então, aqui deu zero porque era A menos A, mas pode dar diferente de zero. O que é importante saber da destrutiva? Ocorre quando eu tenho crista de uma onda com o vale da outra. E como que eu vou saber a amplitude da onda resultante? Fazendo a subtração das amplitudes. Outra coisa importante da interferência, pessoal. Após a interferência, as ondas continuam a sua propagação, normalmente. O que isso quer dizer? Eu explico. Normalmente. Pessoal, houve a interferência? Houve. Depois que teve o ponto de interferência, cada uma continua o seu caminho como se nada tivesse acontecido. Olha aqui. Aqui eu tenho o quê? Eu vou ter uma interferência construtiva. Por quê? Eu vou bater, vai ser aqui no caso, pessoal, que é um pulso. E como que eu tenho pulso, um tá para cima, o outro pulso também tá para cima. Então aqui eu tenho o quê? Fases iguais, certo? Tem fase igual. Aqui não vai bater, então, veja. Crista com crista, crista com crista. Então é positivo, então é construtivo. Vou somar. Então aqui vejam, é o somatório. Se aqui fosse A e aqui também fosse A, aqui seria 2A. Depois que teve a interferência, essa onda aqui que eu vou chamar de onda 2 e essa aqui de onda 1. Essa é a onda 2, essa é a onda 1. Cada uma continua seus caminhos como se nada tivesse acontecido. E na destrutiva é igual. Aqui eu tenho a onda 1 e aqui eu tenho a onda 2. Vejam, pessoal, aqui eu tenho amplitude mais A e aqui eu tenho menos A. Por quê? Aqui eu tenho um vale e aqui eu tenho uma crista. Crista com vale dá ruim. Eu tenho destrutiva. A menos A dá zero. Então aqui eu tenho zero. Depois que teve a interferência, continua. Essa é a onda 2, essa é a onda 1. Ela continua se propagando da direita para a esquerda e essa aqui da esquerda para a direita, como se nada tivesse acontecido. Onde eu tenho interferência? Quando a gente vai no avião, o pessoal fala, por favor, desligue os celulares, porque pode dar interferência no sistema de comunicação do avião. Sinal também de TV, sinal digital, é 1 a 0, ou pega ou não pega. Caso tenha interferência, por exemplo, chuva, esse tipo de coisa,
no sinal tipo, da TV, ela não pega. Então é um caso de interferência também. Então a interferência está no nosso dia a dia aí, em vários casos. Continuando. Ondas estacionárias. Pessoal, ondas estacionárias, ela vai combinar duas coisas. Ela vai combinar reflexão e interferência. No que? Eu explico. Interferência. Interferência. Bora lá. Pessoal, imaginem que o cara tá aqui, tá fazendo aqui a vibração e no acorde tá se propagando. Então, tá se propagando. Quando chega aqui, veja, eu tenho uma ponta fixa. Ponta fixa. O que ocorre na ponta fixa? Eu tenho uma inversão de fase. Certo? Tava para cima, começa para baixo agora. Certo? Pessoal, então aqui eu tenho a reflexão. Reflexão. Então veja, aqui eu tenho a onda incidente e aqui eu tenho a onda refletida. Onda incidente, onda refletida. E depois, pessoal, eu vou ter a interferência entre essas duas ondas. A interferência entre as ondas incidente e refletida. Uma interfere na outra. Como? Olha aqui. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Essa onda aqui é a onda dita incidente. Essa onda aqui, ó. Incidente. Ela está se propagando aqui. Bateu aqui. Bateu, houve reflexão. Ela volta. Então, essa aqui é a onda refletida. Veja, estou tendo interferência entre a onda que criou, entre a onda refletida e a onda que criou ela, a onda incidente. Então, aqui, eu estou tendo aqui, pessoal, interferência entre a onda que está em laranja, que é a incidente, e a onda que está em roxo, que é a refletida. Tem dois pontos extremamente importantes aqui. Esses pontos aqui, ó. Esses pontos aqui e esse ponto aqui. Aqui, pessoal, aqui, eu vou chamar, vou desenhar até para baixo aqui. Eu tenho uma coisa parecida com isso aqui. Ó. Eu tenho uma onda aqui assim. Eu tenho uma onda aqui assim. Certo? Pessoal, quando eu tenho isso aqui, e eu tenho esses negócios aqui também. Esses aqui, pessoal, esses pontinhos, são chamados de nós. Nos nós eu tenho amplitude nula. Certo? Nos nós tenho amplitude nula. Por quê? Nos nós eu tenho interferência destrutiva. Destrutiva. Então, nos nós eu tenho interferência destrutiva. Por isso que a amplitude dele é zero. Certo, pessoal? Então, vou dar uma apagada aqui para fazer diferente isso aqui. Que ficou muito estranho. Fica assim. Assim. Mais ou menos assim. Beleza. Não, ficou muito bom, não, mas se dá. Certo? E aqui, pessoal, o que eu tenho? O que eu tenho aqui? Aqui, pessoal, eu vou ter amplitude máxima. Amplitude máxima. Por quê? Eu tenho interferência o quê? Construtiva. Eu tenho interferência construtiva. Construtiva. Então, veja, numa onda estacionária, eu tenho dois fenômenos. E para interferência tenho dois tipos. Dois fenômenos principais. Eu vou ter reflexão, por quê? A onda estacionária é formada da interferência de uma onda incidente com a onda refletida. Então, eu preciso ter reflexão primeiro. Depois disso, eu tenho interferência. Eu tenho dois tipos de interferência. Nos nós, eu tenho interferência destrutiva, amplitude nula, amplitude zero. E aqui eu vou ter o quê? Amplitude máxima, com máxima energia. Então, bora lá. Onda estacionária. Onda estacionária. Estacionária. Eu tenho dois fenômenos. Eu tenho o fenômeno de reflexão, e interferência. Interferência. E dentro da interferência, eu tenho tanto interferência construtiva, quanto interferência destrutiva. Destrutiva. Deixa eu passar um pouquinho para o lado. Deixa eu ver se eu não vou conseguir passar. Por que eu não estou conseguindo? Pode ser, eu faço aqui embaixo. Na construtiva, pessoal,
Eu tenho máxima amplitude, eu tenho máxima amplitude e máxima energia. Máxima energia. Lembra que a energia é proporcional ao quadrado da amplitude. Na destrutiva, eu tenho o contrário. Então, na destrutiva, destrutiva, eu tenho mínima amplitude, no caso até zero, e eu tenho mínima energia. Então, aqui é a máxima energia, aqui eu tenho mínima energia também. Mínima energia. Certo? A onda estacionária é formada por dois fenômenos, reflexão e interferência. A interferência tem construtiva, na máxima amplitude, mais energia, máxima energia, e a destrutiva, nos nós, onde eu tenho mínima energia, energia nula. Continuando. Pessoal, o próximo fenômeno ondulatório é a ressonância. O que é a ressonância? Pessoal, a ressonância, bora para uma coisa. Primeira coisa, você precisa definir uma coisa. Todo objeto vibra em uma frequência inerente. A gente chama essa frequência de vibração de frequência natural. Pessoal, tudo vibra. Mas não parece, vai. Tenho certeza. Tudo vibra. Tudo vibra, pessoal. Todo objeto vibra. E ele vibra numa frequência que é dita frequência natural, que é medida em Hertz. Certo? Então, todo objeto vibra numa frequência dita natural. O que é a ressonância? A ressonância, pessoal, vai ser o quê? Como posso falar isso? Como posso falar? Difícil, certinho. É, sujeitar um objeto a uma onda cuja frequência, na verdade, cuja frequência é igual ou muito próxima, na verdade, também pode ser muito próxima, ou muito próxima de sua frequência natural. Isso quer dizer, falei para vocês que todo objeto tem uma frequência natural. A ressonância é quando acontece o quê? Eu pego esse objeto e eu boto uma onda se propagando em direção a ele, que a frequência da onda é parecida ou é igual com a frequência do objeto. Ou seja, o que acontece? Tem algo assim, ó. Aqui é o tempo e aqui é a amplitude. Pessoal, o meu objeto, ele começa a fazer o quê? Ele tá vibrando na dele. Quando eu começo a botar ele na onda, sujeito à onda, que tem frequência parecida com a natural dele, a amplitude de vibração dele começa a aumentar. Isso aqui, pessoal, tende ao infinito. Tanto, olha o exemplo que eu dei para vocês aqui. Essa aqui, ó, programa da Eliana, da Xuxa, o cara ia lá quebrar a taça de cristal. O cara tinha que gritar, então a frequência da voz do cara tinha que ser muito parecida com a frequência com a frequência natural da taça. Vou botar do vidro, na verdade, do cristal. Do cristal aqui. Quando o cara alcançava a nota cuja frequência era muito parecida ou igual à frequência do cristal, o cristal, certo? Quebrava. Então, por isso que quebrava lá. Estou fazendo o quê? O cristal ele já está vibrando. Quando eu boto ele submetido à minha voz sendo emitido numa frequência muito parecida à natural do cristal, a amplitude de vibração dele começa a ficar muito grande, que rompe o material. Aí o material quebra. Exemplo clássico. Pessoal, isso aqui é uma ponte nos Estados Unidos, chamava a ponte de Tacoma Narrows. Ela foi destruída. Por quê? Pessoal, olha isso aqui. Isso aqui é uma ponte. Não está parecendo uma onda? Deixa eu pegar o branco. O branco pode ser o vermelho. Olha essa onda aqui. Olha como fica inclinada. Já viram ponte que fica assim? Não, né? Tem coisa errada. Então, pessoal, o que aconteceu? Vórtices de vento bateram nos pilares dessa ponte aqui, criando. Então, o vento bateu nos pilares dessa ponte, criando vórtices cujas frequências eram muito parecidas com a frequência natural da ponte. E a ponte começou a vibrar, que nem isso aqui, ó. Começou a vibrar e perdeu a noção da amplitude de vibração. E rompeu tudo. Olha aqui, pessoal, a ponte caiu. Nesse acidente aqui, o cidadão
Tava aqui fazendo não sei o quê. Infelizmente morreu um dog. Um dog acabou morrendo nesse acidente aqui. Mas infelizmente acabou morrendo de cachorro. Mas felizmente nenhuma pessoa acabou sendo ferida ou morta nesse acidente aqui. Então o que aconteceu? Ventos aqui nos suportes da ponte criaram vórtices, cujas frequências eram muito parecidas com a frequência de vibração natural da ponte. Então houve ressonância. A ponte já vibrava numa frequência natural. O vento, os vórtices do vento, tinham frequências muito parecidas com essa frequência natural da ponte. Então, a ponte começou a vibrar fora de controle. Então houve ressonância. Onde a gente tem isso? Estádio de futebol tem que ter um estudo de ressonância. Quando você está no ônibus e vê e repara que o vidro está vibrando, aquilo também é ressonância. Ressonância do eixo do ônibus com o vidro. Fica vibrando o vidro, aquilo também é ressonância. Certo? Então, tudo isso é ressonância. Então, ressonância, quando eu submeto o meu objeto a uma onda cuja frequência é muito parecida com a frequência de vibração natural desse objeto. Beleza. Pessoal, difração. A difração, ela vai ser o quê? É a capacidade da onda em superar obstáculos. Então, a onda também está tentando vencer na vida aí, ela tenta superar obstáculos. Pessoal, o que tem aqui? Vejam que nessa primeira imagem, eu tenho, nas duas, na verdade, eu tenho uma onda de frente de onda plana. A outra coisa que eu preciso notar aqui, após difração, eu tenho frente de onda, como posso falar isso? Circular, não seria circular, seria esférica, frente de onda esférica. Vejam, pessoal, nos dois casos eu tenho frente de onda plana. Depois que passa, pessoal, vejam, fica esférica. Então, depois da difração, sempre eu tenho frente de onda esférica, certo? Esférica, veja que forma parecendo uma esfera. Beleza? Então, é capacidade da onda superar o obstáculo. Exemplo, quando sua mãe te chama, você está no quarto, sua mãe te chama da cozinha. Você só consegue escutar a voz da sua mão, a voz da sua mãe, por conta da difração. O som, as ondas sonoras emitidas pela sua mãe vão se difratar pelos obstáculos da sua casa e chegar até os seus ouvidos. Difração. Outra coisa, pessoal, só ocorre difração nessa condição aqui. O comprimento de onda tem que ser maior ou igual à dimensão do obstáculo. O que isso quer dizer? Se o meu obstáculo for muito grande, se ele tiver uma dimensão muito grande, a minha onda não consegue difratar, pessoal. Por exemplo, você consegue pular um buraquinho. Você consegue pular uma montanha? Não consegue. A onda é igual. Ela só consegue superar o obstáculo caso ela tenha um comprimento de onda maior ou igual ao obstáculo. Por isso, o quê? O som, pessoal, difrata muito mais que a luz. Difrata muito mais que a luz. Por quê? Pessoal, vamos lá. O comprimento de onda do som é muito maior no comprimento de onda da luz. E eu falei para vocês o quê? Que quando tem um comprimento de onda maior, ela se difrata mais. Por isso que o som difrata mais que a luz. Exemplo, o que é mais fácil de você perceber? O som de o som de uma caixinha de som ou a luz de um isqueiro? Se você está em um outro cômodo, você nunca vai ver a luz de isqueiro. Por quê? A comprimento de onda da luz é muito pequenininho. Já a comprimento da onda do som, não, é grande. Então, por isso que você consegue perceber mais sons do que a luz. Certo? É por causa disso. Último, vai ser a polarização. O que é a polarização, pessoal? Polarização pode ser entendida como a organização de uma onda. Vejam na imagem aqui, eu tinha uma onda totalmente bagunçada. Depois que eu passei ela por um filtro polarizador ou por um polarizador, veja, eu tenho uma onda organizada. Então, a polarização, pessoal, é a organização da onda. Antes, para cá, eu tinha uma onda totalmente desorganizada, passei a ter uma onda organizadinha, em um sentido só. Certo? Então, o polarizador, ele organiza.
Ele retira certas direções de vibração da minha onda. Então, veja, eu tinha aqui a propagação dela, totalmente bagunçada, passou pelo polarizador, pelo filtro polarizador, pronto. Aí ela já consegue ficar organizada. Exemplo de polarização: óculos 3D de cinema. É assim que funciona, é por polarização. Um olho nosso recebe as ondas na vertical e o outro olho nosso recebe as ondas na horizontal. Aí tudo vai para o cérebro junta tudo e faz a imagem 3D. É assim que funciona. Outra coisa importante, pessoal: somente ondas transversais são polarizadas. Deixa eu descer um pouquinho. São polarizadas. Por quê? Pessoal, ondas longitudinais, ela só tem ela não tem outra direção de propagação, só tem uma. Então, por isso que ondas longitudinais, não são polarizadas. Não são polarizadas. Polarizadas. Disso, pessoal, o que eu sei disso? Portanto, a luz e o som conseguem ser polarizados ou não? A luz, ela é transversal. Se ela é transversal, sim, consigo polarizar ela. O som, pessoal, por sua vez, ele é longitudinal. Se ele é longitudinal, não, eu não consigo polarizar o som. Portanto, luz eu consigo polarizar e som eu não consigo polarizar. Certo? Porque o som ele já está organizado. Não consigo reorganizar ele. Certo? Então, transversal, a luz, por exemplo clássico de polarização é a luz. Exemplo disso, como eu falei para vocês, sistema 3D. Sistema 3D, a gente faz o quê? A gente vê a imagem 3D. Certo? Então, por isso que eu consigo fazer isso. Porque a imagem é o quê? É uma luz. Então, a luz é como transversal, consegue ser polarizado. O som, a gente já não consegue polarizar ele, porque ele é longitudinal. Certo, pessoal? Pessoal, fico por aqui. Essa foi a nossa aula sobre fenômenos ondulatórios. É uma matéria que cai muito no Enem, cai muito, 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 muito. Certo, pessoal? Abraço, bons estudos, falando de mim, só chamar. Até a próxima, pessoal.